Ei, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu sou Luiz Henrique Magnani. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, com cabelo castanho até a altura dos ombros. Eu tenho uma barba grisalha, preta com grisalho. Eu estou com uma camisa azul marinho. E atrás de mim tem uma prateleira de livros e também uma cortina. Estamos aqui para mais um episódio, o terceiro episódio, da série Corporeidades Divergentes, Interfaces Típicas. Eu sou o coordenador aqui do projeto na UFVJM, e esse é um projeto que a gente tem em parceria com a UDESC, né, na figura aí da Solange Silva, do Laboratório de Educação Inclusiva, né. Contamos também, inclusive, com os intérpretes da UDESC aqui, né, o Giliad, que está aqui em tela, e a Vitória, que em seguida, mais à frente, irá aparecer. E a nossa equipe também é composta pelo Maurício Mendes, que está aqui, e a Camila Jasmin, que hoje não está, mas ela está em outras ocasiões. Hoje teremos aí a grande alegria, né, de poder contar com a nossa queridíssima Sofia Mendonça, né? A Sofia Mendonça é autista, ela é escritora, é jornalista, ela é doutoranda aí na área de literatura da Federal de Pelotas, né? Ela está fazendo um trabalho, inclusive, com o nosso querido amigo Gustavo, né? Pessoa também queridíssima, as pessoas boas, elas vão se encontrando, né? Ainda bem. E, Sofia, eu vou, em vez de eu ficar falando e apresentando, eu vou puxar um pouco aqui para já perguntar para você, né, pedir para você se autodescrever e falar um pouco, né, quem que é você, quem que é Sofia Mendonça, né, para o pessoal saber, e como que você se conecta com esse tema da neurodivergência, né, uma vez que essa série ela tem explorado essas diversas pessoas, personalidades que estão digamos, nessa relação de suas corporeidades, né, divergentes, como diz o título, com espaços, né, a gente fala interfaces porque são espaços típicos, espaços que foram configurados para essas pessoas típicas. Então, seria um pouco essa a nossa curiosidade de todo mundo, né? Quem é Sofia e como que é a sua conexão aí ao longo da história com esse tema? Boa noite, eu espero que todos estejam bem, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Luiz Henrique Magnani, Maurício, muito obrigada. Aos nossos intérpretes de Libras, também estou super grata. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, eu tenho um batom, estou usando, né, um batom vermelho, óculos... nossa, me fugiu a marca, mas estou usando óculos e uma blusa vermelha. Atrás de mim tem um interruptor de luz, na verdade, mas está tudo branco. E primeiro eu queria super agradecer assim, estar aqui, poder falar sobre isso, porque é um tema muito importante para mim, essa questão da inclusão no ensino superior. Às vezes até fico pensando em produzir mais, escrever mais sobre isso, porque ao mesmo tempo o que mais me motiva a seguir em frente, também o meu calcanhar de Aquiles, às vezes. Essa minha relação com a neurodiversidade, ela vem... Bom, desde que eu nasci, né, porque eu sempre fui neurodivergente, mas assim, ou ainda, muito antes da minha família, né, porque tem a minha mãe, tem até minha avó, enfim, outras pessoas também com essas características. Mas eu fui diagnosticado, né, que foi o primeiro contato formal, digamos, entre mim e o autismo. Eu estava com 11 anos de idade, foi 2008 isso, hoje eu estou com 28 anos. Minha mãe também é uma mulher autista, ela soube uns anos depois disso, na verdade muitos anos, 8 anos depois disso. E eu me lembro, né, que quando eu tive esse diagnóstico foi um susto, embora me dê um alívio, uma libertação e uma possibilidade
de me redescobrir e me reinventar, assim. Mas na época foi um susto, principalmente porque eu vi aquela escrita dos relatórios, dos laudos médicos, neuropsicológicos e tudo, e eu não me... Confesso que, apesar de estar falando de mim, eu achava até que tinha uma má interpretação, eu não me identificava com aquilo, e ainda hoje tem coisas que eu acho que foram equivocadas, porque uma das coisas que lá fala, e o meu prognóstico foi muito ruim, foi de uma dependência total, sempre ficar sem muita autonomia, muito ligado aos meus pais sempre, sem poder cursar uma graduação. Quando o adolescente chegaram, inclusive, a sugerir que eu treinasse, tipo, servir café, eu ficava imaginando, gente, eu não consigo servir café, eu não tenho competência para isso, porque minha mão fica tremendo, eu vou derramar o café em todo mundo. Que era uma profissão considerada, né, por eles menor, mas que, segundo eles, seria o que eu daria conta, assim, dentro das minhas características. Mas eu me vejo de uma maneira muito diferente, eu acho que eu não sabia o que era impossível, eu fui lá e fiz, porque eu realmente me via desde sempre de uma maneira muito diferente, mesmo antes de conhecer conceitos como neurodiversidade e o modelo social da deficiência. Com 12 anos de idade, eu comecei a escrever minhas primeiras críticas de cinema, que foram a minha primeira forma de comunicação com o mundo, assim. Era a maneira que eu, tanto na publicação de, né, criação de conteúdo, mas também de me expressar. E eu tinha um hiperfoco nisso, eu realmente gostava de fazer isso. E é interessante que, por exemplo, nessa avaliação neuropsicológica que teve na época, eles colocaram que eu era... algumas coisas que me chamaram a atenção, do tipo, ela prefere livros de estatísticas e não ficção. Gente, eu adoro ficção, sempre preferi ficção, mas porque a minha mãe tinha dito que eu lia um livro lá, por causa de 3 Espiãs Demais, que eu assistia o desenho, e ficava percebendo dados sobre os países que elas viajavam, a pessoa já julgou, então, que eu preferiria livros de estatística. Porque, quando eu era autista, eu tinha que preferir livros de estatísticas nessa visão. E também ouvi, naquela época, e foi registrado, né, no papel, que eu não era afetiva com a pessoa que aplicou o teste. Eu falei com a minha mãe, tem como ser afetiva? Porque se a pessoa não chega te dando nenhuma abertura para isso, como é que você vai ser, né? Então, assim, tudo isso foi pesando ao longo da minha trajetória. Eu sabia que eu tinha muito mais do que comunicar ao mundo do que eu conseguia expressar em palavras, assim, verbais, mas pela escrita eu conseguia ter uma estratégia interessante. Então, assim, dos meus 12 anos eu comecei a escrever crítica de cinema, aos 14 anos eu escrevi meu primeiro... a gente chama de romance infanto-juvenil, é mais uma novela, chama Daniele Asperger, foi publicado depois, quando eu tinha 19 anos, mas foi o meu primeiro livro escrito, e naquela época, apesar da história ser fictícia, eu ter estudado técnicas até de roteiro cinematográfico para escrever esse livro, ele tem um quê de uma leitura meio sessão da tarde, assim, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um sentimento lá que era muito real. Acho que isso que as pessoas se identificaram muito nos meus primeiros escritos sobre autismo. E aí, a questão da adequação da adolescência, de você não se ver, onde é que acaba a adolescência e onde começa a mulher autista, enfim, questões desse tipo. E com 18 anos, depois de 3 anos de fobia social no ensino médio, eu escrevi meu segundo livro, mas o primeiro a ser publicado, que foi Outro Olhar. Só depois eu tive a coragem de publicar Daniele Asperger, e mesmo assim só porque a minha mãe salvou, porque se dependesse de mim, eu já tinha jogado fora. Como todas as críticas, as primeiras que eu escrevi, estão tudo, enfim, no espaço do lixo da internet, do lixeiro da internet, assim, não tenho mais acesso. Mas, naquela época, foi uma repercussão muito estrondosa. Eu vinha de um período muito difícil de fobia social, não achava que ia passar no vestibular. Eu tentei jornalismo porque eu gostava de acompanhar notícias, eu gostava de escrever também, e principalmente porque esse era meu nó. Eu queria desafiar e transformar esse meu nó, não para ser outra pessoa, aquela coisa que eles falam, vamos ensinar estratégias, mas que muitas vezes a estratégia é você se anular e se adequar ao outro, sem que o movimento inverso seja feito. Eu fui convidada muito mais num sentido assim, eu me convidei, na verdade, né, num sentido muito mais a querer ser aceita por quem eu sou, evidenciar as minhas questões, expressá-las de alguma forma
e dialogar com o outro. Eu sou uma budista, então assim, eu acredito muito na filosofia humanista pacifista do diálogo. Eu ainda acredito muito nisso. E aí vieram outros livros, eu fiz um TCC jornalístico acadêmico, foi um livro, não um artigo na época, e depois disso me veio a ideia de fazer um mestrado. Eu não estava muito segura ainda para ingressar no mercado de trabalho. Fiz comunicação social na UFMG, foi uma tese até muito aclamada na época, teve um ineditismo, mas ao mesmo tempo foi a primeira vez que eu vi que qualquer estratégia que eu conhecia de inclusão não funcionou. E isso culminou na minha vinda para a UFPEL. Nesse período eu escrevi livros, tem o canal do YouTube Mundo Autista com 80 mil inscritos, acho que 78.800 e alguma coisa, para ser mais exata. Tenho as minhas críticas de cinema e o site mundoautista.ai.com.br, no portal AI. Tenho o meu Instagram, Sofia Mendonca Oficial. E sigo, então, tentando conectar a minha produção de conteúdo, a minha carreira como jornalista, a minha carreira agora como alguém que pesquisa a crítica literária, alguém que gosta de escrever e que se vê como escritora. Eu gosto de conectar tudo isso, um lado também mais audiovisual, mas porque eu quero que as pessoas reflitam sobre o autismo para compreendê-lo. Eu não quero que as pessoas peguem uma lista de coisas e ajam como se fossem, como se aquilo valesse do mesmo jeito para todo mundo, porque na verdade a vida não é uma ciência exata, né? Sofia, muito interessante todas essas suas colocações, né? Vocês estão me ouvindo bem, tá, né? Sim, assim, sim. Eu vou me áudio descrever primeiro, né? Porque a gente não fez esse movimento ainda, né, mas eu sou um homem negro, de pele cor parda, né? Também estou usando óculos, né? Uma camisa preta, e atrás de mim tem uma estante de livros, né? Que eu estou em uma biblioteca da escola onde trabalho, né? Quando você traz essas questões e se apresenta como escritora, algumas coisas têm me chamado a atenção, assim, conhecendo um pouco as biografias, né, de escritores, né? Então tem um escritor que eu gosto muito, que chama Lima Barreto, e o Lima Barreto ele teve assim, vários episódios, né, de ser internado em clínicas, né? E aí, recentemente, né, procurando ali indicações de filmes, livros para trabalhar aí com o ensino médio, eu acabei vendo um conteúdo sobre a Macabeia, né, que é uma personagem do livro Hora da Estrela, né, de Clarice Lispector, e aí eles fazendo essa associação de Macabeia, né, com características autistas, né? E aí, o que eu fico pensando é que há uma possibilidade muito grande de alguns desses autores, né, igual Lima Barreto, por exemplo, de terem sido, né, pessoas neurodivergentes. E aí eu começo a observar também o tom da escrita, né, e como aquele sujeito vê o mundo de uma forma diferente também, então pode fazer sentido, né? Inclusive eu estava vendo um documentário onde o Gabriel Garcia Marques falava do livro 100 anos de solidão, então ele fala que ficou 6 meses, né, isolado, né, só escrevendo, né, então eu fiquei pensando, gente, que hiperfoco, né, que ele ficou naquele momento, né, então essas coisas, né, e aí, assim, uma das perguntas, ela vai, assim, bem direta em saber se essas suas publicações, se você tem alguma indicação para o público, né, infanto-juvenil, né, publicações que daria, por exemplo, assim, para a escola, uma escola de educação básica adquirir, né, para o seu público, e se você tem assim, publicado algum material assim que pudesse ajudar o professor, né, na sala de aula, assim, com atividades didáticas também, né, porque uma coisa é livro literário, outra coisa é produção didática, né. E se você já parou assim para pensar, né, nessas questões que envolvem autores,
e características autistas? Sim, já parei para pensar muito nisso, porque eu consigo perceber traços que não necessariamente vão ser autismo, ou vão ser por causa do autismo, mas eu consigo perceber similaridades, pontos de identificação em praticamente todos os autores que eu gosto. Apesar de que os que eu vejo como autistas e que, por exemplo, nunca falaram um diagnóstico, ou que falaram, eles já têm, né, uma produção mais focada nesse sentido. De personagens mais visivelmente, digamos, autistas. Mas sobre a minha produção literária, eu tenho, para o ensino juvenil, infanto-juvenil, né, eu tenho um livro, esse do próprio Daniel Aspas, eu acho que ele, para o final da adolescência, é um livro interessante de ser trabalhado. Tem Outro Olhar, Reflexões de um Autista, que são ensaios sobre a maneira como eu percebo o mundo, discutindo inclusive temas como inclusão escolar, diagnóstico, família, enfim, tudo um pouco embasado também pela filosofia do budismo que eu estudo, mas assim, também com diálogos mais amplos sobre, enfim, qualquer área, qualquer pessoa que viva nesse sentido, em algum grau ele pode se identificar, porque são características bem comuns da adolescência, vivências bem comuns e específicas, né? O outro, que é para o público juvenil também, chama Entre Fadas e Bruxos. Esse livro não fala, pelo menos não diretamente, sobre autismo, mas ele é um livro que eu particularmente amo de ter escrito. Não é o melhor livro, longe disso, assim, eu acho que ele tem alguns problemas que hoje eu faria ele de uma maneira um pouco diferente. Ele é bem direto, rápido e muito denso na história, e é uma história de fantasia, e ele essa história de fantasia ela é muito metafórica, mas ela reflete muitas coisas, muitas questões que acontecem na comunidade do autismo e hoje estão ainda maiores do que naquela época. Acho que eu peguei o começo para me inspirar para escrever esse livro e agora isso está acontecendo de fato. É sobre um bruxo, mas ele não se identifica totalmente como bruxo. A mãe dele é uma fada, e como uma fada pode ter dado à luz um bruxo? E ele começa... E ele é tratado, né, ensinado a usar o poder dele pelo grande rei bruxo. E é um reino muito polarizado, porque os bruxos são muito cruéis, mas eles têm uma certa coerência, e as fadas são alimentadas pela pureza, pelo amor, essas características mais dóceis. E, em determinado momento, ele começa a se questionar se ele não seria uma fada, e, na verdade, aquilo foi tudo um erro. Só que ele percebe que, na verdade, não, a mãe dele é que era uma bruxa. E aí o grande rei bruxo, nessa figura de autoridade, de poder, ele chega e fala, não, com certeza ela é uma bruxa, e ele explica toda a questão de um pacto, né, que houve em tempos distantes, e ao mesmo tempo ele depois muda de ideia, o grande rei bruxo, e joga uma maldição nos dois, porque ele acaba sendo alvo de uma série de intrigas e de feitiços que acabam fazendo com que ele perca poder da seita que ele tem, a seita Vintém, ou Vintém, né, com W. E aí, nesse sentido, é um livro que eu gosto muito por ele ser metafórico a respeito de questões de diversidade, de identidade, da cooperação e não da competição. Para os professores, eu penso que os meus livros mais... Eu não chamaria de, sei lá, técnicos, teóricos, porque eu coloco muita vivência neles também. E acho que uma maneira como eu expresso a minha vivência, posso estar errada, mas é uma maneira quase literária mesmo, assim. Então, mas que criam esses diálogos entre a minha vida, a vida de outras pessoas e o que está sendo estudado, né? Então tem, principalmente para autistas adultos, assim, eu penso que no contexto do ensino superior tem o Metamorfoses, o Autismos, Diversos Diálogos, Autismos, Meios e Mediações, e que acho que é o principal dessa linha, né? Ele chama Autismos, Diversos Diálogos. Eu acho que esse é o principal dessa linha. Tem também o Expressão Criadora, que é muito focado para professores com a perspectiva de educação humanista, formal ou informal, foi escrito por mim, né? E pela saudosa Raquel Romano, que era uma arte educadora fantástica, assim, fabulosa. Ela já é falecida, mas ela fez um trabalho incrível e deixou um legado maravilhoso, assim, em Belo Horizonte, né, que é a minha terra natal.
Ainda bem que vai ficar gravado aqui, porque eu não consegui anotar todos, né, mas achei, né, fantástico. Eu não conhecia a sua pessoa, não conhecia as suas obras, né, vou passar a conhecer agora, com certeza. E, inclusive, até agradeço o professor Luiz Henrique aí, né, porque todo esse projeto aí foi pensado por ele, e, né, e vai proporcionando esses encontros, né. O Manuel de Barros, né, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que fala que a poesia, né, é a arte do desocupado, né. E é claro que ele vai explicar isso aí, né, que vai falar que, né, quando ele estava ali na velhice, que ele encontra tempo, né, para escrever, para dedicar a leitura, né, a literatura. E aí a gente tem aí um modelo de produção do mundo capitalista, né, que a gente tem que servir, né, para alguma coisa, a gente tem que trabalhar e render, né, no caso, para esse mundo capitalista, né. E a gente sendo, né, pessoas com autismo, a gente tem às vezes dificuldade para encarar esse mundo, né. E aí eu queria, né, saber de você algo assim mais particular, como que foi essa relação sua em se descobrir como uma escritora, né, e como que a sua família, as pessoas próximas via isso, né, porque hoje, pelo que eu estou entendendo, você consegue viver, né, da escrita, né, mas antes eu acho que tem um caminho que foi um pouco conturbado nesse sentido, pelo menos é o que eu estou imaginando. Eu acho que viver da escrita é um termo meio pesado, assim, porque, na verdade, eu não posso reclamar. Alguns livros meus são muito bem vendidos. Vídeo Autismo no Feminino, o próprio Neurodivergência, que é meu TCC. Eles têm se você for mas tem mais de centenas de avaliações, assim, então não posso reclamar mesmo, não quero ser ingrata. Mas eu sou uma pessoa que precisa de uma certa estabilidade. Por quê? Os meus pais, eles são de uma origem mais humilde, principalmente a minha mãe. Minha mãe veio de uma comunidade que foi desapropriada nos anos 70, enfim, chamada Vila dos Marmiteiros, em Belo Horizonte. E ela teve uma origem muito humilde, ela sabe o que é passar uma necessidade muito grande assim, e minha mãe, hoje, ela não passa, a família toda, na verdade, ela transformou muito positivamente essa condição financeira. Eu sou muito grata por ter uma família que pode me ajudar e me dar o suporte nesse sentido. Mas todo mundo tem um medo terrível de perder tudo e ficar pobre e não ter a possibilidade de autonomia, porque isso acaba limitando muito a autonomia. E é uma coisa que eu me preocupo também, assim, nesse meu descobrir escritora. Eu quero ter autonomia para fazer as obras que eu quiser, eu não quero vender as minhas ideias a alguém. Então eu sempre pensei assim, eu quero que a escrita me dê todos os frutos que ela possa me dar, mas eu quero ter algo que me dê estabilidade. Agora mesmo, eu com o doutorado eu tive uma bolsa, tive outros empregos, também fui desenvolvedora numa grande empresa, embora não fosse exatamente a minha praia, assim, eu acabei saindo. No doutorado eu tive bolsa, no mestrado também, e já estou me preparando para alguns concursos, porque assim, eu acho que eu coloco a escrita num lugar tão acima, assim, sabe? Porque eu romantizo mesmo, talvez. Mas eu coloco nesse lugar e eu não quero transformar isso no interesse de outra pessoa. Claro que de vez em quando a gente acaba, por exemplo, muita coisa que eu escrevi foi que as pessoas iam me comunicando e nessa troca surgiam coisas que não eram o que eu queria escrever originalmente. Mas eu não quero nunca ter que vender as minhas ideias, assim. Então, eu acho que ser escritora, infelizmente, no Brasil, não é a minha profissão principal. Eu sou uma jornalista primeiro, assim, nesse sentido. Ou agora espero, não uma professora. Mas eu penso que o que eu consegui fazer que mais colaborou com isso foi conciliar as duas coisas. Uma área que eu pudesse investir para ser feliz e fazer as outras pessoas felizes, e uma área que fosse um meio para alcançar esse objetivo. Sofia, você, até vou resgatar um pouco quando o Maurício fala a questão do capitalismo, da produção, né? E aí menciona essa questão de ser escritora. E você me fala, né? Fala aqui pra gente que você tem pensado, você tem visto que é necessário, você, né, vislumbra que é necessário outros caminhos, como, por exemplo, um concurso, ou, né, uma inserção, né, sempre aí no mercado jornalístico. E aí, retomando essa questão do capitalismo e de como o próprio capitalismo, né, ele massifica os corpos, a expectativa dos corpos,
E voltando, né, trazendo à tona esse tema que a gente tem, né, dos corpos divergentes com essas interfaces que são típicas, como que foi e tem sido para você essa necessidade que a gente tem de estar nas instituições, nas universidades, nas escolas, nas empresas, e lidar com a questão do acesso, da manutenção. Porque você até mencionou de início que tinha algo aí que seria um pouco seu calcanhar de Aquiles, né? Então, como que fica? Porque não é, assim, eu acho que essa série surge justamente porque isso não é uma questão individual, é uma questão sistêmica, né? A gente vai conversando com outras pessoas neurodivergentes e vê o quanto isso é comum, embora para cada um isso aconteça de uma maneira. Então, a gente queria saber um pouco como que é na sua história essa questão, assim. Primeiro, eu penso, eu vou resgatar um pouco do meu processo de inclusão escolar, porque eu me senti muito vitoriosa nele. A minha inclusão na escola mesmo, né, sem ser ensino superior, ela começou desde antes do meu diagnóstico. Minha mãe percebia que eu tinha algumas características que demandavam um suporte diferente, e ela sempre estabeleceu diálogos com os coordenadores, com as supervisoras e os professores também, evidentemente, e a gente pensava em caminhos que fossem ganha-ganha, sabe? Que todo mundo fosse bom para todo mundo. Então, não precisava seguir o mesmo caminho para alcançar o mesmo objetivo. Poderia ser um caminho até mais árduo se fosse enfrentado por meus colegas, mas que eu dava conta mais daquela maneira. E, claro, os objetivos de aprendizado, no sentido afetivo também, né, do aprendizado, eram alcançados. Mas, à medida que eu fui crescendo, isso foi se complexificando por causa da própria socialização no ensino fundamental 2, foi muito difícil, e da pressão e da cobrança e do acúmulo de conteúdo no ensino médio. E nessas épocas, minha mãe começou de novo com as estratégias, já tinha diagnóstico, mas a gente nunca chegou com jargões médicos, jurídicos para a escola, não. A gente sempre buscava tentar construir primeiro, e mesmo que alguma coisa fosse feita de uma maneira equivocada, a gente buscava dialogar, conversar e ver o que podia ser feito. E assim, pessoas que no primeiro momento não entendiam, porque tinham uma visão pré-concebida de mim, depois passaram a entender e viraram maravilhosas, assim. Mas os erros que a gente não perdoava, e a gente nunca precisou entrar na justiça nesse sentido, como muita gente hoje judicializa e até sente essa necessidade, não estou questionando isso não, mas estou falando que no meu caso não ocorreu. A gente não perdoava erros de negligência ou má fé. Eu acho que o cérebro lógico também ajuda muito a gente nesse ponto, porque a minha mãe, ela tem uma fala como autista que às vezes os educadores podem ser grandes parceiros, mas às vezes eles podem ser igual uma caneta, você precisa deles naquele momento, e é uma ferramenta para o seu aprendizado, mas você não precisa seguir a sua vida com eles. E se alguns se tornaram parceiros maravilhosos, que é o até hoje, e alguns estagnaram, digamos assim, na minha vivência. Quando eu cheguei na universidade, de novo esse processo, mas eu já estava bem mais autônoma, não era mais a minha mãe que fazia esse diálogo, eu já fazia quase que inteiramente. Tive mediação no ensino superior, na graduação, e foi muito importante, porque os professores, eles tinham uma característica de se confundirem, às vezes, com o que eles falavam, e não bancassem totalmente. E os colegas tinham cada um seus próprios interesses, então eu ficava muito perdida no meio daquilo tudo. Tinha, às vezes, muita demanda, muito barulho, muita coisa na sala, eu precisava me regular um pouco. Tinha muita dificuldade de me localizar no campus também, um campus muito grande. E aí, com a mediação, eles não me treinaram no sentido ruim da coisa, assim, no sentido, mas eu fui observando como é que eles faziam e eu fui adquirindo essas habilidades também. Claro que nem tudo eu adquiri, porque, né, assim, ninguém adquire tudo, mas algumas coisas eu fui aprendendo a me adaptar melhor. Outras, eles foram cedendo, enfim, a gente foi construindo dessa maneira. Eu fui, inclusive, recentemente, teve um coquetel dos ex-alunos notáveis do curso de jornalismo do UniBH, que foi onde eu fiz a minha graduação. E lá foi maravilhoso, porque eu fui uma das homenageadas, a minha turma, acho que eu era mais jovem
de lá, mas tinha uns que estudaram comigo também, uns dois, e pessoas mais antigas, assim, de jornalismo. E encontrar com os professores foi maravilhoso, porque eu realmente sinto que, do mesmo jeito que eu sinto eles como inesquecíveis, eles também me sentem, sabe? Então é maravilhoso isso. Só que aí, quando eu entrei na UFMG, que eu estava... Então, uma experiência diferente, uma universidade federal, uma universidade pública, com todo esse viés de pesquisa também, e um foco maior na fase adulta. Eu entrei num grupo de pesquisa que era colocado como um grupo de diversidade. A pessoa por trás desse grupo, ela dizia que ela acolhia as pessoas com deficiência ou com outras questões, por exemplo, HIV, vulnerabilidades, né, em geral, imigrantes, enfim, ela acolhia essas pessoas e para fornecer oportunidades de eles, inclusive a gente, né, fazer uma pesquisa que contasse de si. Na prática, eu senti que me foi imposta falar muito de mim, de falar coisas da minha vida pessoal, uma pesquisa que, enfim, nem sempre me era interessante, e saudável até para mim. Eu senti que eu virei uma grande bandeira, que eu não tinha mais nome, eu era autista, que tem outras características, autista que é isso, que é aquilo. Eu virei um troféu para eles. E eu fui descartada assim que eu defendi o meu mestrado. Quando eu ainda estava precisando de uma questão de acessibilidade, inclusive foi a primeira vez que teve um impasse jurídico aí, com o mesmo comandato do juiz, eles negaram e, enfim, eu falei, eu poderia recorrer, eu poderia intimar, né, porque tinha um processo rolando, mas eu pensei assim, não, quer saber? Eu não quero esse ambiente para mim. E eu saí. Mas o que me assustou muito nesse ambiente é que eu percebi que tem uma diferença muito grande mesmo, entre o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Porque, assim, eu acho que se eu fosse num lugar que as pessoas falam, eu odeio autista, todo autista não presta, se eu chegasse lá e conversasse com as pessoas, eu podia até aprender que era diferente. Mas lá não, todo mundo é maravilhoso, inclusive, quase assim, todo mundo aqui inclui esses defeituosos que não dão certo na sociedade e consegue fazer. No fundo, o currículo de algumas pessoas lá, de alguns professores lá, ficou maravilhoso, realmente com várias pesquisas feitas por outros alunos que compõem um todo para eles. Mas eu não estava precisando do que eu queria, eu não estava sendo feliz lá. Foi muito difícil, não só por não ser feliz, mas porque eu não tinha a minha dignidade respeitada. Eu fui muito ofendida, eu fui acusada de coisas terríveis, tipo assim, você está mentindo. Eu falei, então vai falar isso na cara, né, do juiz que deferiu a sentença, né, porque eu não menti para ele, também não estou mentindo aqui. Coisas que eu não imaginava que eu seria acusada, sabe, coisas tão básicas. E muita ofensa, e por fora um discurso de que nós somos maravilhosos, incluímos todo mundo, somos diferentes do resto do mundo que não inclui esse povo. Eu abri meu microfone aqui porque eu queria fazer um adendo também. É claro que a gente vai percebendo o mundo, né, de uma outra forma. E eu vim da licenciatura em Educação do Campo, né, então lá a gente tinha uma espécie de cooperativismo, né, então a gente estava ali um com o outro. E assim, eu lia vários livros lá da UFMG, e, né, ficava vendo ali lives, e idealizando aquele espaço, né. E por incrível que pareça, né, foi um dos espaços que eu senti ali o preconceito na pele. Né. Eu vivi várias vezes em algumas situações assim, que eu fui, né, feito de idiota e fui só perceber quando passou muito tempo, né, inclusive, né, porque você chega ali cheio de sonho, de esperança, né, ver aquela universidade, aquela maravilha, mas aí aquela inclusão no dia a dia, né, a gente não vê acontecendo, né. Eu, inclusive a minha orientadora de mestrado, né, a professora Ana Mate, ela também é uma professora com autismo, e ela também tem enfrentado várias barreiras, né. Eu conversava com a minha terapeuta semana passada, e ela falou assim que tinha ficado uma tarde inteira, né, com uma paciente dela, né, que conseguiu entrar para fazer um curso de medicina, e ela lá, né, também tentando explicar para eles coisas óbvias, né, de adaptação, de suporte que aquela paciente dela precisava, né, a tarde toda lá e o pessoal não entendendo, né, fazendo de conta que não estava entendendo, né. Então eu acho que é importante a gente aproveitar esse espaço, né, para dizer essas coisas também, né.
fala-se muito de inclusão, mas aí na hora que a gente precisa, né, de acesso a esses espaços, a gente tem essas barreiras, né? Mas uma coisa assim que eu vou começar a falar uma coisa. Esse meu exemplo, claro que eu estou falando da minha experiência, mas eu conheço muitos outros, assim, de pessoas que até se tornaram mais depressivas. Eu acho que tem um índice de suicídio também alarmante, porque as pessoas autistas são muito negadas e ninguém quer olhar para isso. Quer se projetar a imagem que é justamente o oposto disso. Exatamente. E parece, né, que é claro que eu estou usando esse termo aqui, que é um termo que a gente não gosta de usar, mas o autista que ele tem menos necessidade de suporte, que parece, né, que ele tem menos necessidade de suporte, ele sofre mais ainda, pelo que eu ando percebendo, né? Mas assim, na sua história, pelo menos o que eu achei interessante, que eu percebi até agora, é que a sua rede de apoio familiar, ela foi uma rede assim importante, né? Porque assim a gente vai quando a gente... Oi? Eu diria que crucial, assim. Sim. Nossa, muito. Minha mãe, principalmente, eu não estaria aqui, eu não estaria nem perto disso. Isso é muito importante, né, para outras pessoas que inclusive for ouvir, né, ver essa live aí no momento futuro, né, dessa importância da família, né, porque assim, quando a gente vai conversar com autistas adultos, a pessoa teve ali uma infância muito turbulenta, um processo de escolarização que o exclui o tempo todo, né. Eu sempre falo, né, quando eu vou me referir ao meu tempo de escola, né, o tempo que eu fui aluno da educação básica, que eu via a escola como uma prisão, né, porque foi um ambiente que me torturava o tempo todo, né. Então, assim, parabéns aí pela sua família, né, e por essa trajetória, né, que merece, né, ser ressaltada mesmo. O Henrique ia fazer uma pergunta agora, Henrique? Eu fiquei pensando e curioso aqui, né, porque sendo você da literatura, né, a gente está falando muito dessa questão da importância da narrativa, e inclusive dessa narrativa de si, e eu acho que não fui uma das únicas pessoas, mas muitas das pessoas que tiveram diagnósticos já adultas, elas foram primeiro percebendo essas questões justamente a partir da maneira como você estava falando aqui, não como uma lista, mas quando aquilo estava encarnado, né, como a nossa amiga Valéria Aides gosta sempre de dizer, as experiências encarnadas, né, ou seja, quando a pessoa fala assim, na minha vida, né, por ser autista, isso aconteceu, aí você fala assim, olha, então não quer dizer, por exemplo, problema na comunicação social, não quer dizer que você ou não fala, pode ser também, ou não fala com outro, etc. Mas quer dizer que, sei lá, você acha que entendeu e não entendeu. Então, quando a gente vai trazendo esses exemplos, né, ajuda muito a comunidade autista. Mas tem, por outro lado, essa parte emotiva, né, que é muito desgastante, porque falar de si e pensar sobre si o tempo inteiro, e o que poderia ser, e o que não é, e o viver numa sociedade capacitista, quer dizer, e entrar nos espaços e perceber que eles às vezes não são acessíveis, ou seja, mexer com isso também é um pouco desgastante. Sendo você não só escritora, mas produtora de conteúdo de uma maneira geral sobre autismo, e sempre trazendo essa experiência, como que é para você isso, assim, quer dizer, no contexto da universidade, eu estou entendendo que parte do que te incomodou tem a ver com aquilo que o pessoal chama de tokenização, né, pegar a pessoa como troféu, etc. Mas mesmo fora disso, assim, como que é você trazer a sua vida e ter que lidar assim, e como que você vê, você falou dessa importância, como que é para você? Eu não vejo problema nenhum em ser exemplo, no sentido das pessoas se identificarem comigo. Eu acho que, de certa modo, eu coloquei a minha vida como produtora de conteúdo nesse lugar, assim, de as pessoas me veem e elas veem possibilidades do que elas são, mas também do que elas podem vir a ser, ou que elas não foram, porque elas conseguiram superar ou transformar de alguma outra maneira também, né? Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, assim, nesse sentido. Mas
o que me incomoda muito é quando isso está a serviço de outro discurso que não é o bem das pessoas. Eu acredito muito que jornalismo, falando da minha informação, né, é aquilo que as pessoas não querem ouvir, o resto é publicidade, assim. Então, a gente tem uma obrigação ética, moral, de refletir sobre as coisas. As pessoas muitas vezes usam, por exemplo, a ciência como uma carteirada, assim, do tipo, tudo bem, você tem informação numa área X ou Y, mas um dado por si só não significa nada. A experiência problematizada, ela significa, né, outra coisa, e vai envolver muitas áreas, não vai ser só uma. Então, eu vejo que, atualmente, por exemplo, me dá muito essa caça dos autistas nível 1 de suporte, assim, que as pessoas fazem. Eu já tive crise, eu chorei muito por causa disso, mas não é o que eu tento transparecer tanto. Lógico que eu não vou mentir, eu falo, tô bem, não tô, né, assim. Mas eu tento colocar de um jeito que eu também supere. Eu acho que eu vou me fortalecendo nesse processo. E eu gosto de estar em contato com as pessoas. Eu amo pessoas. Então, eu acho que a minha prática deve ser pelas pessoas, não por coisas que oprimem as pessoas, que usam as pessoas como meio, não a felicidade delas como fim. Eu tive muitos desafios de comunicação social na minha vida que nem sempre eram óbvios. Por exemplo, nessa universidade, né, que eu passei, uma coisa que me doía é que a pessoa fala assim, vocês podem falar tudo comigo, vocês podem falar qualquer coisa e tal. Aí a primeira coisa que eu falava que ela não gostava, ela me dava uma resposta, uma traulitada, que eu ficava chorando por 3 semanas. Eu assistia, por exemplo, o Diabo Veste Prada de madrugada para me inspirar, para conseguir, porque tem uma cena específica que ela fala assim, não, você está lamentando, você precisa buscar meios de conseguir isso. Eu me vi naquilo, sabe? Em tentar me libertar de qualquer jeito. E a pessoa que estava lá se colocando, se promovendo às custas disso, de que era super inclusiva, estava, na verdade, me usando e me descartando como ela bem queria. Isso para mim é muito cruel, assim. A minha dificuldade de comunicação também passou, então, por não perceber algumas coisas, muitos processos que já estavam acontecendo, passou por confiar demais nas pessoas, passou por não me expressar direito, e quando eu fui constrangida a pedir desculpas, não porque eu gritei, eu briguei ou qualquer coisa, mas porque a pessoa pode ter interpretado alguma coisa errada, eu nem estou sabendo que ela está com raiva de mim, mas por uma postagem na internet, alguma coisa que a gente acaba descobrindo quando as pessoas fazem. Então, assim, aí eu fui descobrir, fui pedir, por exemplo, as desculpas, e a pessoa fez outra postagem na internet em vez de falar diretamente comigo, uma professora. Então, assim, é muito doloroso isso para mim. E uma professora que se dizia a voz das pessoas com deficiência sem ser a pessoa com deficiência, né? Assim. Então, é complicado esse tipo de situação. A nossa dificuldade de comunicação social não é porque ela é mais sutil que ela não existe, não é por isso que ela não seja significativa. Até porque a gente está tão exposto ao mundo, ela é doída, ela é visceral. É muito difícil, mas apesar disso, quando eu olho essa história que me trouxe muito, 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 muito sofrimento, eu penso que eu estou melhor agora. Então, primeiro foi um livramento no sentido assim, eu não queria ficar num lugar que eu não ia crescer e fazer o que os outros queriam me impor, ainda falando que eu estava adorando aquilo, né? Quando eu vim para Pelotas, eu fiz um combinado comigo mesmo. Se não for para fazer a tese, as minhas ideias, é claro que elas podem ser rebatidas, podem ser contra-argumentadas, mas se não for para, pelo menos, comunicar elas e não me sentir constrangida disso, eu ficava em Belo Horizonte. Então agora eu estou muito mais segura. Eu acho que esses processos difíceis também servem para a gente transformar e mudar, mas a gente precisa disso, de suporte de pelo menos alguém. Teve momentos que eu me senti muito desamparada, mas, por sorte, encontrei esse suporte na minha família e no Gustavo, né, que é meu orientador hoje, que ele é maravilhoso. Ele realmente salvou a minha vida, assim. Não só a minha carreira, a minha vida mesmo, eu acho. Só lembrando que o Gustavo, ele tem autismo também, né? Então, há essa química, né? Essa química aí na comunicação, né? Eu vendo aí esses seus relatos, eu fico pensando assim, né? Assim, eu me vejo muito em muitas coisas também, né?
por ter o pensamento mais acelerado, assim, em várias rodas de discussões eu interrompi ali os meus colegas várias vezes, né? E isso gera um desconforto tremendo, né? Porque o lugar da academia é o lugar que que um fala, o outro ouve, né? O outro levanta a mão, espera a vez, e eu não tinha aquela interpretação, aquele entendimento ali, não. Então, na hora que que o professor perguntava, eu já tinha que falar de uma vez, porque senão eu ia esquecer, né? Sei lá, provavelmente eu colecionei ali uma série de inimizades por causa disso, né? Tanto é que eu acho que do mestrado, por exemplo, eu tenho ali umas 2 ou 3 pessoas que eu converso hoje, né? Então, não tenho, assim, uma boa convivência, não. E depois, quando a gente vai entender isso aí na terapia, entender, assim, como que o mundo funciona, é que a gente vai perceber que realmente a gente foi, entre aspas, ali, deselegante ali em vários sentidos, né? Então, a gente vai aprendendo aí com o mundo, né? Mas, de fato, né, as pessoas não têm a paciência com a gente. E eu te entendo também, né, nessa questão de às vezes nem querer falar sobre uma determinada coisa, né, porque numa escola mesmo que eu fui trabalhar, né, teve ali uma iniciativa ali da supervisão pedagógica, né, de saber de mim, né, o que eu precisava de suporte, né, fez a reunião com os alunos, né. Aí eu falei assim, gente, uma das coisas assim, que eu tenho dificuldade muito na sala de aula é quando eu estiver explicando alguma coisa, eu ser interrompido ali, porque a minha retomada, ela demora mais. Então, às vezes eu ia estar passando alguma coisa no quadro, e coisa que eu sabia de cor e salteado, sempre levava impressa, por quê? Porque se eu precisasse de atender algum ruído ali na sala, eu esquecia onde é que eu estava. Então, eu não conseguia, por exemplo, copiar, não conseguia nem consigo, né, copiar uma frase inteira. Então, eu tenho que copiar uma palavra e olhar aqui de novo, porque daqui do papel até no quadro eu esqueço. Né? Então, é palavra por palavra. Então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade de dar aula, por exemplo. Né? Mas aí quem vê fala assim, mas você nem parece autista, né? Então, uma coisa assim, dolorida, né? Então, tem hora que a gente fala assim, eu nem vou explicar isso aqui, não, eu vou viver na bruta mesmo, né? Porque é o que, né, vai dar mais certo aqui. Mas, assim, eu tinha uma curiosidade ainda, né, sobre aí as suas, né, a sua profissão, né, e as suas vivências, é que eu andei, assim, vendo que o Antônio Torres, por exemplo, né, ele é alguém da área do jornalismo, mas, né, na área da publicidade, né, e uma das coisas, assim, que ele fala, né, porque depois ele, né, acaba virando ali um escritor literário, é que nessa área aí do jornalismo você tem um padrão de escrita, então você fez ali um curso de graduação e você, entre aspas, é treinada a ser objetiva, né, a apresentar uma notícia sem se colocar, né, sem essa questão da pessoalidade, né. É claro que nas críticas que a gente anda fazendo, a gente sabe que não há uma notícia neutra, né. Mas aí, como que você, né, enquanto uma pessoa, né, autista, né, faz aí essa transição, né? Uma hora eu sou jornalista, eu vou escrever uma matéria jornalística, e outra hora eu vou me permitir fabular, né, fabular a esse ponto aí de não ter um compromisso, entre aspas, ali com a verdade, né, escrever por escrever. Eu penso que o jornalismo, como várias outras profissões hoje em dia, tem mudado muito, né? E essa criação de conteúdo que eu faço não é tanto quanto o repórter. Como repórter, eu acho que eu não posso emitir... Claro que eu vou ter um recorte e tal, mas eu não vou emitir tão explicitamente, eu não vou emitir as minhas opiniões, assim. Como colunista, eu já me sinto à vontade, como youtuber também, me escrevendo também. Mas eu penso que isso é meio que um espectro também, sabe? Porque o quanto eu posso me colocar naquele momento e o quanto vai ser bom para aquele texto e para as pessoas que vão me ler e para a comunicação que eu estou pretendendo, o quanto que isso vai comunicar, assim, porque às vezes eu quero, sei lá, falar um tempão sobre o meu hiperfoco, que eu não é o momento, eu quero desabafar alguma coisa e vai chamar muita coisa para o desabafo, menos porque realmente é o foco ali. Então acho que é uma relação até com o próprio ego mesmo, assim, de se conter também um pouco,
mas também não perder a espontaneidade, porque eu falei da Raquel Romano mais cedo, né? Ela era minha arteterapeuta e com ela eu resgatei muita espontaneidade. Eu era um robozinho, assim. E hoje eu acho que eu sou livre e feliz para ser quem eu sou. Ô, Sofia, a gente estava trazendo essa questão, né, assim, às vezes de momentos que foram mais desafiadores, mas eu estou entendendo, né, não, lógico, todo mundo, né, com suas dificuldades a todo momento, a impermanência das coisas, mas eu estou entendendo que você tem visto que o seu presente como estudante, como parte de uma rede, como orientanda, está um momento positivo, né? E aí até o Maurício aí lembrou, né, que o Gustavo Rickert, né, ele é autista, ele né, ele fez parte, inclusive, aqui da UFVJM, dos projetos, né? A gente tem aí essa trajetória, demais. E o que eu estava querendo um pouco de você contar, porque talvez seja também pensando uma experiência, pelo menos nomeadamente, não tão comum, né, de uma estudante autista, né, e um professor autista, se você acha ou percebe que questões mesmo de acessibilidade, inclusão, não naqueles termos de lista mesmo, mas no seu dia a dia, podem ser diferentes porque o seu orientador é autista? Você acha que isso muda alguma coisa, até de comunicação um com o outro, ou de prever, né? Ou você acha que isso não chega a uma diferença em si? Eu tive Bom, eu acho que o Gustavo está no patamar de um outro orientador que eu tive, que foi o meu do TCC, que não era autista, o Maurício Guilherme Silva Júnior. Os dois, figuras maravilhosas na minha vida e pessoas que me incentivaram a crescer muito, foram muito empáticos comigo. O Maurício, ele tinha essa questão da escuta muito, muito aguçada e uma curiosidade muito grande. Então, ele se permitia conhecer a pessoa diferente a partir da pessoa, não a partir do que ele ia impondo ou colocando nessa relação. O Gustavo, acho que isso já flui mais naturalmente, assim, porque a gente funciona igual, né, tipo, nesse sentido. Então, muitas coisas que eu teria muita dificuldade em explicar, ele entende com muita facilidade. Por outro lado, às vezes eu penso, nossa, a gente também está mais exposto, né, porque ele também deve ter as dificuldades de acessibilidade dele como professor, né, eu não sei, mas é possível e é provável que tenha. Mas eu penso, eu nunca fui, assim, de uma percepção de que as pessoas autistas devem ser, até porque seria uma segregação, né, de ficar longe das pessoas neurotípicas. Eu acho que a gente tem muito a aprender nesse contato. Mas com o Gustavo, esse processo tem sido rápido e fácil, assim. Ele e o Maurício, assim, são duas pessoas que moram no meu coração, assim, de verdade. São realmente parceiros maravilhosos e grandes orientadores. A gente tem toda uma questão de deferência. Eu falo assim, mas eu ainda enxergo eles muito acima de mim, sabe? Porque eles realmente têm um conhecimento e uma vivência que eu ainda não tenho. Eu vou fazer uma adendo aqui de novo, né? E aí depois o Henrique encaminha aí para finalização, porque a gente já deu 8 horas aqui, a gente tem a combinação de 1 hora de live, né? Mas assim, a minha orientadora no mestrado, ela era autista também, né? Ela tinha autismo, e eu conseguia assim comunicar com ela assim de uma maneira diferente, similar a essa experiência sua com o Gustavo, né? Então, assim, em questão de escrita, eu não conseguia ver o texto ali como um todo, né? Então, por exemplo, eu pensava ali na minha dissertação, por exemplo, aí eu tinha que escrever, sei lá, uma parte sobre letramento digital. Aí na minha cabeça eu tinha que escrever aquele texto sobre letramento digital todo primeiro, para depois falar de outra coisa. Então eu não ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aí quando eu ia escrever ali, por exemplo, letramento digital, eu fazia ali uma introdução sobre aquele letramento, já fazendo um resumo da sessão anterior, que eu nem tinha escrito ela ainda. E quando eu terminava essa parte, eu fazia um resumo da sessão que eu estava escrevendo e já fazia uma introdução da sessão seguinte, que eu também não tinha escrito ainda. Mas na minha cabeça estava lá. E aí a Ana, ela lia esses 3 textos separados. Então depois, no final, eu juntei todos esses textos e formou a minha dissertação. Então foi assim que eu escrevi. Eu só fui prestar atenção que isso era uma forma diferente de escrever
quando eu fui ter 2 orientadores no doutorado, e aí os 2 orientadores queriam ver o texto pronto, então eles não gostavam, por exemplo, assim, de ler partes. Então eu falei assim, não, na hora que estiver pronto, eu vejo. Ou então ele ia, com a minha insistência, ele ia aquela parte, mas eu falava assim, mas tá faltando tal coisa. E aí na minha cabeça, não, mas essa tal coisa, ela vai vir depois, porque eu já pensei nisso. Aí a gente percebe esses tipos de relação, é uma coisa muito impressionante, né? Inclusive, desculpa. Eu estou falando assim, que inclusive, o que eu fico pensando, a partir dessa minha experiência, e também com experiência com outros alunos autistas, isso no ensino médio, é que o modelo que a gente tem de redação, que padrão Enem, né, que tem que ter lá uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ela exclui o aluno que pensa fora daquela caixinha, porque a gente vai ter muita dificuldade em fazer um texto daquela maneira. Então, por exemplo, eu muito provavelmente eu vou começar um texto do meio, eu não começo da introdução, porque o meio ali para mim faz sentido, aí depois eu penso como que eu introduzo e como que eu finalizo. E aí, né, e aí tem todas essas questões. Eu te interrompi, mas eu acho que eu falei o que eu tinha que falar, Sofia. Não, desculpa, eu que peço desculpa, porque eu percebi que eu não dei um exemplo tão concreto assim, e me deu vontade de falar. Com o Gustavo, uma coisa que eu percebi, que eu achava que eu tinha que pegar tudo do doutorado, fazer de uma vez, e de onde que eu tirei isso eu não sei, mas na minha cabeça era assim. E aí o Gustavo falou, não, Sofia, primeiro você faz isso, foca nas disciplinas, depois você foca na tese, você, né, organiza isso de uma outra maneira. Então, isso me deu um alívio enorme. E ele foi bem cuidadoso em me explicar isso. Que outra pessoa podia até falar assim, não precisa, né? Sei lá, ela tá querendo o corpo mole, assim. Que, infelizmente, a gente ainda ouve muito esse tipo de coisa. Sofia, eu achei interessante que você deu 2 exemplos de pessoas, né, que te entenderam e agiram de uma maneira, né, acolhedora, mas assim, de maneira a fazer o seu potencial florescer da melhor maneira, né? E uma pessoa autista e outra não. E a pessoa que não é autista, você menciona de alguma maneira essa abertura para a diferença, né? Porque eu acho que tem essas 2 maneiras, né? Alguém que tem essa vivência próxima pode ter uma chance maior de antever, de prever, mas não é uma obrigação a pessoa ser autista para entender uma pessoa autista e vice-versa, né? Por outro lado, também um exemplo de como essas coisas são pontuais, né? E não estruturais, ou seja, que a gente não tem instituições estruturadas para acolher pessoas autistas preparadas para tomar como óbvio que alguém pode ter algumas perguntas ou algumas inquietações como essa que você deu de exemplo, ou como a que o Maurício deu de exemplo. O comum é o professor, a academia já ter um padrão de expectativa, né, de quem a gente é, de quem que a gente pode ser. E aí a gente está aí pro desfecho, né? E como essa conversa tematiza um pouco essa relação entre as diferenças e os espaços típicos, não sei, assim, que você acha que seria legal de compartilhar, tanto para o público, e como que a gente pensa junto, não sei, por exemplo, se você tivesse num espaço com poder de decisão, de transformar as instituições, assim, né, de mudar as questões de acessibilidade, de capacitismo, de formação, o que você acha que poderia ou deveria, nesse momento, ser transformado? Para as pessoas diferentes, de fato, poderem florescer? Pode parecer meio coach ou miso, alguma coisa meio utópica, mas acho que esse caminho pela utopia é também muito importante. Eu acho que tudo começa com uma questão de mentalidade e de atitude. Se a gente invertesse esse movimento de esperar que todo mundo agisse de uma forma e tivesse uma atitude de olhar para a pessoa e a partir dela criar isso, e hoje a gente tem redes dentro das universidades, né, que permitem que isso seja melhor acompanhado, porque a gente está falando de autismo, mas uma aluna com TPM também é outra especificidade que também em algum momento vai ter que ser olhada. Então, assim, menos julgamento, mais acesso à informação
e menos preconceito. Eu lembro que tem uma frase, se eu não me engano, não sei se é da Judith Singer, não, da Temple Grandin, ou da Judith Singer, agora me fugiu, mas uma das duas falou que o valor do ativismo autista está justamente mostrar, não que existe aqui autistas e aqui, e aqui as pessoas neurotípicas, mas justamente em mostrar que não tem um padrão das pessoas funcionarem, e que a gente, respeitando isso, entendendo que a diversidade é o motor para a nossa criatividade, mas entendendo isso como prática, não como um discurso que é bonito de falar, é seguindo isso no nosso dia a dia, nos questionando, é buscando o autoaprimoramento, buscando o diálogo e o contato com o outro. Eu penso que é por aí. Acho que eu sou meio poliana ainda, mas eu realmente acredito nisso, eu sou bem esperançosa. Maurício, quer comentar mais alguma coisa? Eu tenho várias coisas, né, mas o nosso tempo tá... O tempo nos venceu, né, hoje, né? Mas assim, em tom de despedida e agradecimento, eu gostei demais, viu, Sofia, de conhecer um pouco aí da sua história, né? Espero, né, que o universo aí conspire, né, pra gente, né, se encontrar aí, né, que eu com certeza vou gostar de conhecer pessoalmente, né? E assim, eu já notei aqui, inclusive a minha escola está com... tem uma proposta de revitalizar a biblioteca e com certeza vai ter um livro seu na nossa estante que faz muito sentido, né? E eu já vou levar isso para os professores, né? Então a gente vai ter que adquirir umas obras suas aí. Me tomara que, sei lá, que às vezes alguma outra escola vai ver essa live aqui também, algum representante de outra escola, né, que compre também. E assim, agradecer mesmo aí pela sua partilha, né, pelo seu tempo aí, né, e que a gente possa, né, aprender, né, e com tom utópico também, né, caminhar para esse mundo aí, esse mundo que a gente sonha aí. Obrigado aí, Maurício. Então, a gente vai encerrando, né? Eu gostaria de agradecer demais a Sofia, que ótimo a gente teve essa oportunidade de conversar, né? Vamos sempre mantendo, né? A gente já mantém essa rede de conversa, vamos mantendo, porque aí é aquilo que você falou também, é uma relação ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, né? Gostaria de agradecer aí, Maurício, sempre parceiro aí nas atividades, né? A Solange Silva, que está aí nos bastidores com a gente, né? E junto com ela toda a UDESC, especialmente aí o Gil e a Vitória, né? Que estão sempre aí também dando essa força. E, né, agradecer à própria UFJM, né, que me dá esse espaço de poder fazer essa pesquisa. Então, o público aí que também pôde comparecer, um grande abraço aí para todo mundo, e a gente vai, então, encerrando aqui, né, até o próximo episódio, pessoal. Até, pessoal. A gente acabou não perguntando a Sofia se ela tem alguma colocação final. Sim, por favor, eu vou agradecer. Eu não estou dando abertura, claro. Não, só agradecer, gente. Foi maravilhoso. Eu estou realmente muito feliz com esse nosso papo. Perfeito. Um abraço, então, pessoal. Até mais.